capítulo 1 de Josué, versículo 1 e 2, diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão tu, todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Amém? Bem, esse texto é um texto conhecido, né? Ele traz uma revelação de um novo tempo para Israel. É isso. Durante 40 anos, Israel se acostumou a viver debaixo de uma liderança mosaica, liderança de Moisés. Esse povo viveu durante 40 anos no deserto. A roupa crescia no corpo, a sandália nos pés, maná, nuvem, coluna, codornas, águas amargas se tornando potáveis, águas saindo da rocha. A Bíblia diz que Deus falou a Israel que ele mudou o percurso deles. A viagem do Egito a Canaã normalmente duraria 30 dias. Deus fez durar 40 anos. Deus explica o porquê. Sem ter necessidade de explicar, ele o faz. Quer dizer, eu os coloquei no deserto para humilhá-los, para fazê-los passar fome, para descobrir o que tinha no coração de vocês. Às vezes, para Deus saber o que tem no nosso coração, Deus tem que nos fazer passar por provas, por vales, por lutas, para desvendar o que tem no nosso coração. Mas agora Moisés está morto. A informação, logo na primeira frase, é essa. É a informação acompanhada de um depois. Sucedeu depois. Depois da morte de Moisés. Deus sempre vai ter alguma coisa depois. Sempre tem alguma coisa depois. Em Joel 2, 18 e 19, diz que então o Senhor se mostrou zeloso do seu povo e respondeu-lhes dizendo: Eis que envio novamente para vós o trigo, o vinho, o azeite, e deles sereis fartos. Aí no versículo de 28 diz assim: E há de ser que depois que eu te der mandado trigo, vinho e azeite, depois eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Há sempre um depois de Deus para nós. Por isso que você não pode se apegar ao seu momento. O fato de seu momento não estar bom não quer dizer que você deve se apegar a ele, porque depois desse momento aí tem um depois. Miqueias capítulo 7 diz assim: Não te alegres, ó inimiga minha, porque eu caí, mas depois eu vou me levantar. Eu posso estar sendo abatida, mas depois Deus vai me ajudar. Você precisa terminar esse encontro com Deus sabendo que quando você sair daqui tem um depois. E Josué teve um depois. Sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés. Observe que até aqui Deus nunca tinha falado com Josué. Deus só falava com Moisés. Moisés subiu no monte, Josué ficava no pé do monte. Moisés entrava na tenda, Josué ficava na porta, não podia entrar. Então, as informações que Josué tinha eram passadas por Moisés. Ele não tinha as informações. Era Moisés que tinha as informações. E passava para ele. Mas depois que Moisés morreu, o Senhor resolveu falar com Josué. Havia uma dependência de Josué e Moisés. Ele não conseguia resolver coisas. Ele dependia de Moisés. Ele só foi espiar a terra porque Moisés mandou. Tudo que Josué tinha que fazer estava ligado a Moisés. Isso é tão verdade que está no texto aí. Que diz assim que mesmo Moisés morto, diz o texto, ele era filho de Num, mas ele era servo de Moisés. Ele ainda era servo de alguém que já estava morto. Quantos de nós não nos tornamos reféns de coisas e de pessoas que já estão mortas? Ou quantos de nós não conseguimos ter uma experiência com Deus ainda porque Moisés está vivo?
E quem sabe esse novo tempo que Deus está traçando para a nossa vida, ele possa acontecer com algumas perdas. Alguém ou alguma coisa tem que morrer. Porque a glória vista por Isaías, no capítulo 6, só foi vista depois que Uzias morreu. A igreja só é igreja depois da morte de Jesus e da sua ressurreição. Então, o céu depois não é um depois de tragédia, é um depois de coisas novas. E ontem foi dito aqui pela nossa irmã que ministrou, Deus dizendo para Israel, eis que farei uma coisa nova. E eles, o senhor vai fazer? Ele disse, não, na verdade, eu já estou fazendo. Vocês que não estão percebendo que tem alguma coisa nova acontecendo aí. Eu sei que não entendeu que o depois de Deus já começou para você. Não vai esperar nada. Já começou o depois de Deus. E já tinha começado em Josué. Irmão, olha, a coisa é tão fantástica que a dependência, ela te paralisa. Porque observe, Moisés morre. Quando Moisés morre, a arca não anda, a nuvem não move, a coluna não move, ninguém faz nada e nem Deus fala. Parece que até Deus ficou mobilizado pela morte de Moisés. Não, Deus não ficou mobilizado, Deus respeitou o momento de luto. Respeite sua dor. Só que é só momento de luto, não é luto pela vida toda. O problema é que nós estamos trazendo do luto um luto eterno. Nós trazemos das nossas perdas umas perdas eternas. Tem gente que, que dia que é hoje do mês? Hoje, o que foi? Um mês que eu perdi. Deus. Olha, parece que foi ontem. Não, foi faz tempo. Se já não bastasse o Facebook e o Instagram para lembrar do você, para lembrar você do passado, você ainda lembra, marca, tem gente que marca. Tá aqui, eu até anotei, vou mostrar para você aqui. Lá, o dia que eu perdi. Deus que me livre. Você deu atrás de uma pessoa agora, pela manhã, fiz uma ministração para uma pessoa, e tem uma pessoa assim, escreva suas derrotas na areia e a sua vitória na rocha. Você já viu alguma coisa escrita na areia permanecer? E na rocha? Permanece. É na rocha que você tem que escrever suas vitórias. Seus dramas, traumas, você escreve tudo na areia. Aí a onda vem e leva. Aconteceu! Sucedeu depois da morte de Moisés. Sabe, senhor? Depois da paralisia de 30 dias, que o Senhor falou com Josué. A primeira coisa que Deus faz, depois da morte de Moisés, é quebrar o silêncio. É fazer o que ele não tinha feito ainda. Se eu fosse você, eu teria reagido a isso, porque Deus vai fazer algo que ele nunca fez ainda. Ele quebrou o silêncio e ele falou com Josué. Mas parece que ele falou com Josué, o que Josué já sabia. Moisés está morto. Josué disse, Deus fala, digo eu para você. Moisés está morto, sabe fazendo o quê? Morreu também? Senhor, Moisés está morto. Estamos aqui. Canaã está onde? Ali. Quem que impede? O mar, o Jordão. Estamos aqui. Está aí. Deus disse, não, vem aqui, Moisés está morto. E levanta-te agora. Por quê? Porque o seu tempo de luta acabou. O seu tempo de chorar acabou. O seu tempo de prantear acabou. Não, talvez vocês queiram... Não. Esse glória a Deus vocês está aí. Talvez vocês queiram um texto bíblico para melhorar esse glória a Deus. Então vamos. Cantares de Salomão, capítulo 2, de 8 a 11. Esta é a voz do meu amado. Ei-lo aí, que vem reluzindo sobre as grades e saltando pelos outeiros. O meu amado é semelhante ao gamo, ao filho do cervo. Ele está por detrás da parede e ele diz, levanta, amada minha, formosa minha, e vem, porque a chuva cessou e se foi, o inverno passou, aparecem as flores na terra e o tempo de cantar chegou. Levanta-te agora. O que eu tinha que fazer através de Moisés, eu fiz. Os 40 anos que eu tinha que usar Moisés, eu usei. O que eu tinha que fazer com Moisés, eu fiz. Eu não tenho mais nada com Moisés. O ciclo de Moisés acabou. É o seu que está começando agora. Era tão novo tempo, era tão fantástico, que Moisés escreveu 6 livros. Pentateuco e Jó também escreveu por Moisés, mais alguns salmos. Mas não tem nenhum livro na Bíblia escrito assim, livro de Moisés. Mas tem um livro escrito, o livro de Josué. É importante você saber disso. Porque eu quero fazer uma pergunta. Se Deus tivesse que escrever um livro com seu nome, qual seria a história? O livro de Carlos Eduardo. Qual seria a história? Se Deus tivesse que escrever um livro com a sua história. Então Deus começa a escrever um livro da história de Josué. Como? Dizendo assim, não é sobre Moisés. O que eu tinha com Moisés, eu tive. O que eu falei com Moisés, falei. Eu encerrei com Moisés. Esse livro não é sobre Moisés. Esse livro é sobre Josué. Essa vida que Deus está declarando sobre nós a partir de hoje, não é sobre o que nós vivemos ontem. É o que nós vamos ver de hoje para frente. Não é sobre o que você viveu no Brasil. É o que você vai viver na Inglaterra. Não é o que você passou. É o que Deus está escrevendo. Pelo amor de Deus, me ajuda. Então, para eu começar uma história com você, você precisa saber, não é nada e não tem nada a ver com quem foi, tem a ver com quem é. Mas eu preciso citar quem foi, para você entender que você é. Moisés está morto.
Levanta-te, pois agora não tem mais tempo de luto. Não dá para chorar mais. Não dá para lamentar mais. Não dá para ficar mais aqui. Levanta-te. A arca precisa se mover. A coluna precisa se mover. Tudo precisa se mover. Por que tem que ser agora? Porque você precisa entender que essa é a última vez que a coluna se manifesta. Essa é a última vez que a nuvem se move. Essa é a última vez que vocês comem maná. Essa é a última vez que vocês passam por esse período, porque não é mais sobre o tempo de Moisés. Agora é o tempo de Josué. Não é sobre o tempo de peregrinar, o tempo de andar pelo deserto. Agora é um tempo de conquistar. Não é o tempo de receber a promessa, é o tempo de viver a promessa. Não é o tempo de olhar a terra de longe, é o tempo de entrar na terra. É muito sobre isso. Então você levanta agora, tu e esse povo, e atravessa o Jordão. Tu e esse povo, levanta, atravessa o Jordão para a terra que eu dou. Com Moisés eu prometi, a você eu dou. Você deveria ter pego isso. Eu prometi para Moisés, mas eu vou dar para vocês. Aí disse, então vamos. Então Deus vai começar a dizer uma série de coisas para ele. E a gente vai falar só essas coisas e já vamos embora. A primeira coisa que Deus vai dizer para Josué é o que ele nunca disse para Moisés. Deus nunca disse para Moisés, eu vou te dar a terra. Não, deixa eu vou usar você para tirar o povo da terra. Você precisa entender essas coisas, tem que saber muito claras na sua cabeça depois desse encontro aqui. Porque se é um encontro com Deus, Deus vai falar umas coisas que você nunca mais vai poder esquecer da sua vida. Entenda que nem todo mundo que te ajuda vai chegar com você no seu propósito. Às vezes vão te colocar no caminho do propósito, mas não vão viver o propósito com você. Pare de querer dar pessoas para dentro do seu propósito, que Deus quer que isso mostre o caminho para você. Vou beber água para dar tempo de você pensar. Não sei quando aquela pessoa parou de falar comigo. A pessoa me ajudou tanto, de repente sumiu. Ele está morto. Nossa, eu tinha uma amizade tão boa com o João. De repente deu uma estrela. Ele está morto. E me ajudou tanto. Sim, era só até aí que é para te ajudar. E não era para passar o Jordão com você. Tem gente que não vai passar o Jordão com você. Tem gente que vai te tirar do Egito. Tem gente que vai te ajudar a sair do Egito. Tem gente que vai te ajudar a passar o Mar Vermelho. Tem gente que vai suprir a sua vida. Vai caminhar com você no deserto. E de repente ele, bye bye, goodbye. Vai! Era só até aí. Não insista. Não, mas eu quero que essa pessoa continue comigo. Aprenda com Salomão. Apertar o nariz, sangra, bater muito leite dentro da manteiga. Você vê que não dá, não força. Pode forçar. Você fica forçando. Salomão falou, se você ficar apertando muito o nariz, sangra. Ai, sangue. Fica batendo muito leite dentro da manteiga. Você está forçando uma situação que não é para forçar. Você está querendo estar com alguém que não é para estar. Você está querendo que alguém caminhe mais uma milha. Não, Deus mandou caminhar 2, não é 3. 2, acabou. Acabou o milha, acabou a pipoca. Acabou o filme, acabou. Desliga a TV, vai dormir. Vai assistir de novo o mesmo filme. Você vai viver de reprises, de retrospectivas. Não é isso que Deus tem para você. Deus tem para Josué. Moisés está morto. Eu estou dizendo para você que você não tem uma dependência mosaica. Você não depende mais de Moisés. É você agora. Eu usei Moisés até aqui. Moisés te ensinou tudo que eu tinha que ensinar. Você ficou no pé do monte, ele subiu. Você entrou lá. Agora não tem mais Moisés. Ele passou, o Mar Vermelho passou. Você deu as pragas vir. Então esqueça Moisés. Não pense Moisés. Agora é eu e você. Pare de querer colocar pessoas aonde Deus tirou.